Olá, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Nesta sexta meditação da série Evangelhos, citaremos duas passagens. Pela primeira vez, João, o livro mais doutrinário entre os quatro evangelhos, e mencionaremos de início os conceitos teológicos que ele apresenta sobre Jesus. O segundo texto será Lucas 2, onde o escritor falará do Senhor ainda criança, mas já se portando como adulto, estando ele no templo, no meio dos doutores, tratando das coisas do Pai. Antes de lermos João, queremos dizer que ele era pescador, foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Foi um dos 3 próximos do Mestre, junto com Pedro, com Tiago, e ele participou das revelações mais significativas sobre quem era Jesus. Ele foi o último dos 12 a morrer e o único entre eles que não sofreu o martírio. João escreveu o seu evangelho de Éfeso por volta do ano 90. Foi também autor das 3 cartas que levam o seu nome. E ainda o servo, por meio de quem Jesus se revelou no livro do Apocalipse. Pois bem, vamos à leitura do primeiro texto, João 1, do verso 1 até o 14. João 1, do verso 1 até o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Neste texto destacamos, em primeiro lugar, a definição teológica sobre quem é Jesus. O Verbo divino. Na gramática, o verbo é que dá sentido à frase. Na vida, Jesus, o Verbo de Deus, é que dá sentido à existência humana. Em segundo, João diz que ele estava no princípio com Deus e era Deus. Este princípio denota eternidade. Terceiro, ao dizer que Jesus estava no princípio com Deus, enfatiza-se, versos 2 e 3, a existencialidade de Jesus, sendo co-criador de todas as coisas. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quarto lugar, diz João, nele estava a vida e a luz dos homens. João fala do Batista, que veio para ser testemunha da luz. A verdadeira luz, contudo, aquela que ilumina todo homem, é Jesus. Quinto, veio para os seus, mas os judeus, não o reconheceram como Deus.
Mas a todos quantos o reconheceram, estes foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sexto lugar, Jesus é a habitação de Deus com os homens. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós para revelar toda a glória do Pai. O segundo texto é Lucas. Lucas capítulo 2, versos 39 até 52, que assim diz: Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram em Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Destacamos 4 coisas neste texto. Primeiro, a infância de Jesus vivida em Nazaré da Galiléia, onde crescia e se fortalecia. Segundo, aos 12 anos, quando seus pais foram para a festa de Jerusalém, festa da Páscoa, o menino Deus foi junto e com seus pais, e sem os seus pais o saberem, ele se colocou no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os para a admiração de todos pelas respostas que davam. Terceiro, quando seus pais voltaram para casa e perceberam que Jesus não estava entre eles, retornaram a Jerusalém e encontraram Jesus no templo e ouviram dele: Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam essas palavras, mas consideraram em seus corações. Quarto, Jesus era submisso aos seus pais. Ele aprendeu a ser obediente. A graça de Deus estava com ele. É impressionante quando juntamos estes 2 textos. Para nós, hoje, que cremos, pode ser muito fácil compreender o mistério das naturezas divina e humana de Jesus. Mas imagina quão difícil era para as pessoas daquela época entenderem quem era Jesus. Todavia, o que fica para nós nesta meditação é que Jesus é Deus. É Deus que está conosco, está entre nós. E na sua humanidade, ele nos ensinou como ser tementes a ele e que as coisas do Pai são também as nossas coisas, as quais devemos cuidar e também praticar. Que seja assim. Deus abençoe a todos nós.